Dizem que aqui está escondido o maior segredo da Europa. Alguns falam do Santo Graal, outros de tesouros inimagináveis, mas o verdadeiro tesouro é a própria cidade. E hoje a gente vai conhecer a cidade fundada pelos Cavaleiros Templários. Olá, eu sou Álvaro e bem-vindos ao canal 2 em Portugal. No vídeo de hoje a gente vai entrar na sede da organização militar mais poderosa de todos os tempos. Vamos desvendar os segredos do Convento de Cristo, andar por ruas históricas, participar de um banquete medieval como se estivéssemos no ano de 1160 e, claro, vamos mostrar para vocês como está a cidade quase 1000 anos depois da sua fundação. E tudo começou aqui, no século XII. Portugal mal era um país, mas Gualdim Paz, mestre da ordem, construiu esse castelo. E não somente para rezar, mas para lutar. Porém, o castelo está em reforma e a gente não vai conseguir visitar. Vamos para o próximo ponto. E uma curiosidade, nessas construções as pessoas ricas e influentes eram enterradas aqui, dentro do próprio convento, dentro da própria igreja. E sabe aquele cemitério lá fora que você vê as cruzes? Pois é, era para galera pobre. Essa aqui é a charola, é a única igreja no formato circular, onde o orador ficava ali no meio e os cavaleiros templários nem precisavam descer dos seus cavalos, ficavam todos aqui ao redor. E essa aqui é a janela do capítulo. É a janela mais famosa do mundo. Segundo a lenda diz, a Inglaterra ofereceu perdoar a dívida de Portugal só em troca do projeto dessa janela. É lenda? Talvez. Quem vê o Convento de Cristo em Tomar vê muito mais do que pedras. Vê a história da ordem militar mais poderosa da Idade Média. Os Templários nasceram em 1118 como monges guerreiros para proteger peregrinos na Terra Santa. Mas eles cresceram tanto que se tornaram os primeiros banqueiros da Europa, com mais ouro que muitos reis. E esse poder incomodou. No século XIV, o rei de França e o Papa decidiram exterminá-los, queimando cavaleiros na fogueira. Mas em Portugal, a história foi diferente. O rei Dom Dinis sabia que eles eram essenciais para defender as fronteiras. E em um golpe de mestre, ele recusou a extinção e criou uma nova ordem, a Ordem de Cristo, transferindo para ela todos os bens e cavaleiros templários. Foi com o ouro e o conhecimento desses novos templários que o infante Dom Henrique financiou os descobrimentos. Não é por acaso que as caravelas de Pedro Álvares Cabral levavam nas velas a cruz da Ordem de Cristo. Eles não desapareceram, eles ajudaram a descobrir o mundo. E esse aqui é um dos quartos onde os templários viviam. É maior que muito apartamento que constroem hoje. Vida aos Templários!
Naquela época não era comum as ruas e estradas serem retas, mas aqui nessa cidade ela foi construída dessa forma, quase reta, com ruas saindo para o lado para fazer o formato de cruz. E esse aqui é o centro histórico. Era onde antigamente a população comum vivia. As feiras, comércios, tudo girava por aqui. Mas quando havia risco de invasão, toda a população que antes morava aqui corria para se defender lá dentro do castelo. Claro, hoje o centro já se modernizou e tem muitas lojas atuais, mas ainda assim há locais que você pode encontrar a lembrança da cultura dos templários. E aqui tem até a rede sem montaditos lá da Espanha. E para vocês que decidirem visitar a cidade, Tomar fica localizada no centro de Portugal, no distrito de Santarém, e tem uma população aproximada de 37 mil habitantes. E essa aqui é a estação de trem. Para chegar de Lisboa até aqui vai demorar em torno de 2 horas e os bilhetes custam 11 euros. Mas você também pode vir diretamente de carro e o trajeto vai demorar ali em torno de 1 hora e 40 minutos. E você pode vir de Lisboa, conhecer Tomar em um dia e voltar para Lisboa no mesmo dia, porque tem um trem que sai às 10 horas da noite daqui. E agora a gente está numa das pontes que divide a cidade. Esse lado que eu acabei de mostrar para vocês é o lado mais antigo, mais histórico, onde fica o castelo. E esse outro lado aqui é o lado mais novo. E se você vier de carro, fique tranquilo. Aqui tem uma grande quantidade de estacionamentos. Inclusive paramos o nosso motorhome bem aqui próximo às margens do rio Nabão, que é o rio que corta a cidade. E quero agradecer aos membros do canal por apoiarem a gente continuar trazendo os conteúdos aqui no YouTube. E eu acho que vocês perceberam que a gente mudou o ritmo nesse vídeo, trazendo informações mais focadas e aceleradas, muito diferente das informações mais lentas e contando histórias dos nossos outros vídeos. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual é o formato que vocês mais gostam. Um formato mais ágil e focado ou um formato mais lento, explicando bem vagarosamente sobre a cidade. Não esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem o like no vídeo. E esse é o lado que tem mais se desenvolvido. Em relação ao ensino, tem desde a creche até o ensino secundário, que é essa escola que vocês estão vendo atrás de mim, e também chegando até o nível superior, com o ensino politécnico de Tomar. Mas Álvaro, e se eu passar mal? Bom, aqui a cidade conta com um hospital que fica para ali e também um centro de saúde para atendimentos mais básicos e para o seu médico de família. E aqui nessa região você vai também encontrar todas essas redes de supermercados e também essas duas redes famosas de fast food. E agora a gente está numa zona bem habitacional para falar um pouquinho sobre os valores dos apartamentos aqui. Em relação ao aluguel, o apartamento de 1 quarto fica no valor aproximado de 600 euros. Um apartamento de 2 quartos ficando ali na faixa dos 700 euros. E um apartamento de 3 quartos fica ali na faixa dos 800 euros. Então, se você pretende alugar um imóvel aqui, saiba que você vai encontrar preços muito parecidos com esse. Em relação à compra, um apartamento de 1 quarto ficando ali na faixa dos 170, 180 mil, um apartamento de 2 quartos ficando ali na faixa dos 200 mil e apartamentos de 3 quartos ficando ali próximos aos 220, 230 mil. Claro que isso vai depender muito se são apartamentos mais novos, mais antigos, mais bem localizados, mais afastados. Isso influencia bastante no valor do imóvel.
Em relação a emprego, aqui nessa imagem você vê muitos prédios antigos. E sendo sincero com vocês, aqui na cidade eu acho que eu só vi a construção de um apartamento novo, o que pode ser o reflexo exatamente da necessidade que a cidade tem de emprego, que é muito baixa. A gente tem uma região aqui próxima, uma região industrial, mas que não é tão grande, e a cidade também não é extremamente turística. Ela tem ali algumas festas pontuais que dá muita gente, mas fora isso, andando por aqui a gente não viu uma grande quantidade de turismo. Então, se você não tem uma indústria forte e um turismo forte, provavelmente não vai ter uma grande quantidade de empregos na cidade. E aí não vem mais investimentos, novas construções, e sempre fica esses prédios mais antigos, que é o que vocês estão vendo aqui. Eu sempre gosto de deixar para vocês o link de vagas de emprego na cidade. Então aqui na descrição desse vídeo eu também vou deixar para vocês olharem quais são as oportunidades que tem aqui na região. Agora falando também da acessibilidade. A cidade ela não é 100% plana, mas ela tem poucos desníveis, a não ser, claro, ali naquela parte do castelo que é uma posição mais elevada, mas andando aqui pela cidade, pouca dificuldade você vai encontrar para se locomover. Esse roteiro que a gente está mostrando para vocês no dia de hoje, basicamente a gente fez todo a pé em um dia, e mesmo assim a gente não sentiu um grande cansaço. Então para você que pensa em se mudar para cá ou vir bater perna para conhecer a cidade num só dia, perfeitamente você consegue andar para todos os locais sem se cansar muito. Eu até aposto que vocês nem fazem ideia do que tem atrás daquela portinha ali. Galera, é incrível. A gente veio parar num autêntico restaurante medieval. E o restaurante tenta se manter tão tradicional que o cardápio é feito de couro, com as páginas e escritas antigas. A luz é toda feita de iluminação através de velas e os funcionários se vestem também com as roupas antigas. E para vocês terem ideia, eles seguem tantas tradições que eles nem servem arroz ou batata aqui. A gente pediu um prato tradicional que é a carne no molho de bruxa, acompanhado de lentilha e salada. E o restaurante que a gente veio é a Taverna Antiqua. E bem aqui na frente tem até um instrumento de tortura usado naquela época. E o nosso jantar total deu o valor de €22,20, incluindo vinho, o prato principal, sobremesa e café. E a gente decidiu vir aqui além da experiência, porque na data da gravação desse vídeo é aniversário da Aline. Então desejem parabéns para ela aqui nos comentários. E esse jantar a gente pagou com a nossa conta Nômade, que é uma conta internacional em dólar, mas que eu posso fazer qualquer pagamento aqui em Portugal ou qualquer outro país que aceite euro. Se você gosta do nosso conteúdo e quer ajudar o nosso canal de graça, basta você abrir a conta Nômade de vocês com o nosso cupom Portugal40. Como eu falei, você não vai pagar nada para abrir essa conta, porque ela não tem taxa de abertura, nada do que você depositar você vai perder, porque ela não tem taxa de manutenção e ela é zero burocracia. Em 3 minutinhos você vai conseguir abrir sua conta. Então não perde tempo e abre agora a tua conta Nômade com o nosso cupom Portugal40. E além disso, vocês podem ganhar até $40 de cashback no primeiro depósito de vocês. Bom dia, e ontem a gente comeu tanto que eu nem consegui dar uma boa noite para vocês. E hoje a gente vai começar num dos pontos mais visitados aqui da cidade, que é a Mata Nacional dos Sete Montes. E esse take de poucas frases, eu demorei quase 10 minutos para acertar, porque eu tô com o nome Mata Atlântica na cabeça. E essa noite fez tanto frio que até as plantas congelaram.
E um dos pontos para visitar aqui é a Fonte da Gruta, mas ela tem um formato muito estranho. E aqui é um local muito agradável para passear. É frequentado tanto por turistas quanto por esportistas, porque essa trilha é bem comprida e vai embora, e a gente vai explorar um pouquinho dela. E apesar de ter feito perto de 0 graus, a temperatura média aqui anual gira em torno de 6 a 27 graus. E depois de uma caminhada bem lamacenta, a gente chegou aqui no Baloço ou Baloiço da Mata Nacional. E dá para ter uma vista incrível tanto do castelo quanto do convento. Depois de ter subido tudo isso, eu vou ficar aqui sentado um pouquinho. Bom, pessoal, fazendo uma avaliação geral, Tomar é uma cidade que depende muito do turismo, mas ao mesmo tempo tem pouca atratividade para as pessoas. A gente passou aqui na cidade 4 dias e só no domingo, que foi o dia que a gente iniciou a gravação, a gente viu mais turistas, uma quantidade maior de turistas. Nos outros dias a gente via poucas pessoas transitando pela rua, então não é uma cidade muito buscada. Em janeiro, a gente está gravando em janeiro, e mesmo com a justificativa de ser baixíssima temporada, a gente já visitou outras cidades que continuam atraindo turistas. Então isso também reflete um pouquinho nas faltas de opções de emprego. De uma maneira geral, é uma cidade que está crescendo, já tem uma certa infraestrutura com algumas redes de supermercado, fast food, mas ao mesmo tempo eu acho que ainda falta um pouquinho de investimento para ela explodir no turismo. Eu acho que se houvesse um investimento para colocar ela em foco, eu acho que aqui teria um boom gigantesco e seria uma rota obrigatória nas paragens aqui para Portugal. Os preços dos imóveis também não compensam tanto para quem quer morar ou até alugar. Eu acho que você consegue até oportunidades melhores em outras cidades. Então, de uma maneira geral, não seria uma cidade que eu ou a Aline moraríamos. Claro, isso não é uma verdade absoluta, isso é apenas a nossa opinião. Vocês gostam que a gente faça essa avaliação para vocês das cidades que a gente visita, mas você pode vir aqui e ter uma visão completamente diferente da nossa. Por isso a gente faz até esse convite, venha, conheça até Tomar, e aí sim você toma as suas conclusões, tá? Não vão ficar bravo, o pessoal de Tomar aqui, não fiquem bravo comigo, é só porque a gente gosta de dar a nossa visão real do local. Até porque conhecemos brasileiros que moram aqui. Gostam muito. Conhecemos 2 famílias de brasileiras que moram aqui e eles gostam muito da cidade, então isso varia muito de pessoa para pessoa. É apenas a nossa opinião. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho de Tomar aqui comigo e com a Aline, e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Um beijão.